Olá, graça e paz. Queria falar aqui sobre o Salmos 28, onde Davi mostra aqui nesse capítulo a importância de clamar e buscar pelo socorro divino, pois mesmo Davi sendo rei e possuindo exércitos à sua disposição, ele fazia súplicas a Deus de forma constante. Inclusive, neste capítulo de Salmos 28, fica evidente como nós somos dependentes do socorro de Deus e da sua graça nas nossas vidas. Em vários aspectos podemos nos identificar com Davi, que foi um personagem bíblico muito marcante. Davi temeu os seus inimigos, assim como muitas vezes nós tememos aqueles que tramam contra nós ou contra a nossa família em inúmeros cenários das nossas vidas, seja no trabalho, na escola, ou mesmo seja onde for que estivermos, na família, onde moramos. E diante desses medos, desses temores, nós devemos clamar ao Altíssimo, assim como fez Davi. Também podemos nos identificar com Davi como de uma forma que não encontramos forças para resolver algum problema ou até mesmo sair de alguma situação que aos nossos olhos não tem solução. Só Deus pode nos salvar e é nesse instante que devemos suplicar por socorro. A Bíblia vai falar que Davi era um homem de baixa estatura, mas isso não media a capacidade e a força dele, porque quem fortalecia ele era Deus. E sem Deus ele não conseguiria vencer jamais de forma independente. Mas ele estava sempre suplicando e orando a Deus. E um dos episódios marcantes que temos que fala sobre Davi é quando ele derruba Golias, não pela sua própria força, mas pelo nome de Deus, lá onde está em 1 Samuel, no capítulo 17. Também no Salmos 27, Davi deixa sua evidência e dependência total e completa de Deus para vencer os inimigos. Eu queria falar aqui algumas explicações do Salmos 28. No verso 1, ele clama ao Deus Altíssimo, que diz: A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não aconteça calando-te tu para comigo, para que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Aqui a voz que direciona nesse versículo fica evidente, que é a voz de Deus que direciona o rei Davi, e o livra até mesmo da morte, sendo a rocha, ou seja, sendo a segurança, e por isso o clamor de Davi é constante, porque aqueles que estão mortos já não podem mais fazer nada, e Davi ainda ansiava por adorar a Deus e exaltar o seu nome com a sua própria vida. No Salmos 28, 2, vemos um sinal de rendição, onde ele diz: Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. As súplicas e rendição. O santo oráculo no Antigo Testamento era um lugar santíssimo, onde estava a arca do pacto, que simbolizava a presença de Deus. E nessa perspectiva, Davi ia até Deus, suplicando e clamando de forma totalmente rendida, e por isso levantava as suas mãos. No Salmos 28, verso 3, é um livramento de si mesmo. Diz assim: Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. A incoerência dos ímpios diz que existe uma grande separação entre os filhos de Deus e os maus,
em função da incoerência das palavras com as suas ações. Um cristão genuíno deve ser coerente com os princípios bíblicos, tendo as suas atitudes baseadas na palavra de Deus. Deste modo, Davi clama a Deus por essa coerência, para que ele não seja como os ímpios e para que Deus o livre de si mesmo. Esse é um clamor que deveria ser diariamente presente nas nossas vidas. Já no verso 4, no Salmo 28, antes da graça, fala assim: dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. A recompensa dos ímpios. Com a morte de Jesus na cruz, passamos a não sermos mais punidos de acordo com as nossas ações. No Antigo Testamento, o pecado e as suas consequências não sofriam alívio da graça. E aqui nesse trecho, Davi clamava a Deus para que Deus intervisse com justiça sobre aqueles que possuíam maldade no coração e que essa justiça fosse proporcional aos atos desses. Lá no verso 5 do Salmos 28, é para observar as obras de Deus. Fala sobre observar as obras de Deus. Diz assim: porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. A indignação de Davi. Uma das características do rei Davi era observar as obras do Altíssimo e viver de acordo com os princípios dele. Mas, infelizmente, isso não é algo mais presente na maioria dos cristãos. E partindo desse ponto, nós percebemos o risco de cair e não se reerguer, ao não observar as obras do Criador, ao não andar observando essas obras. No Salmos 28, verso 6, fala da demonstração de gratidão. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Bendizer a Deus. Ao ser atendido, Davi não se esquecia de bendizer e glorificar o nome de Deus. Como também em seus salmos, Davi leva a vários elementos da criação a fazerem o mesmo. Esses momentos em que Davi, para bendizer ao Senhor, é perceptível em vários salmos e também é notado lá no Salmos 29. No verso 7 do Salmos 28, fala sobre a força de Davi, que sempre esteve em Deus. Diz assim no verso 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Aqui fala sobre a segurança divina. Além de rei, Davi também era guerreiro. E em vários capítulos no Antigo Testamento são relatadas as vitórias de Davi em meio às batalhas. Mas ele possuía a segurança daquele que nunca perdeu uma guerra, a segurança do Senhor dos Exércitos. Davi era de pequena estatura, mas Deus era a sua força. Davi, ao guerrear contra Golias, não usou escudo, porque Deus era a sua segurança. E por isso seu coração saltava de prazer e alegria, e ele oferecia louvores ao Pai, pois conseguia realizar grandes feitos que sozinho certamente não conseguiria. No Salmos 28, verso 8 fala, na verdade, sobre onde Deus salva o rei e o povo. E o verso diz assim: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. A salvação coletiva. Essa passagem bíblica revela a vontade de Deus e a forma que ele trabalha na humanidade. Ele salva e ajuda alguém para que essa pessoa possa levar o mesmo a mais indivíduos. Deste modo, Davi é tirado de trás das malhadas, salvo de leões e ursos, para mais tarde salvar o povo de Israel. E o que chama a atenção neste versículo
é Davi se autoproclamar ungido, e isso significa que ele é guiado pelo Espírito Santo. No Salmos 28, verso 9, vai falar sobre a salvação para Israel. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Aqui fala dos planos de Deus para Israel. O plano inicial de Deus sempre foi salvar Israel. E a herança do Filho de Deus era esse povo. Por isso, Davi pedia para que Deus abençoasse o povo hebreu. Neste versículo, Davi também pede para que ele apacente. E isso significa que o rei queria que esse povo ficasse unido e não disperso, pois esse é o objetivo do apacentamento. Era nítido o coração de Deus em Davi, pois ele também amava e buscava o bem de Israel, assim como Cristo. Amém. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste momento nós queremos orar e clamar a Ti, Senhor. Nós venhamos ter, Senhor, um coração como o de Davi. Um homem, Senhor, que mesmo sendo pequeno, se sentia grande, porque confiava que o Senhor estava com ele. Um homem que estava sempre orando e clamando e fazendo súplicas a Ti. Um homem totalmente dependente de Ti, Senhor. Nós oramos neste momento que nós venhamos, Senhor, seguir a Tua palavra, que nós venhamos, Senhor, cumprir os propósitos, Senhor, aqueles que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós venhamos, Senhor, encontrar a força em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que mesmo quando nós estivermos sendo sucumbidos pelo medo, sucumbidos pela perseguição, mesmo quando estivermos nos sentindo assim, que nós venhamos nos lembrar que a força vem de Ti e que o Senhor é conosco, que mesmo que, como Davi foi contra o gigante e ele não usou o escudo, porque ele sabia que o escudo dele era o Senhor Rei dos exércitos. E que nós venhamos ser como Davi, ter a total confiança em Ti, Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos e já Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Eu sou Patrícia Lemos, sou capelã, voluntária, também sou obreira do Senhor, serva do Altíssimo. Se você gostou de ouvir este áudio, se você achou que esse áudio te edificou de alguma forma, abençoe mais alguém. Compartilhe esse áudio onde fala dos Salmos 28, onde está falando sobre o estudo, onde está falando sobre Davi, onde está falando de onde vinha a força de Davi. Se você gostou, compartilhe com alguém, abençoe mais alguém, em nome de Jesus. Deus te abençoe.